A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 15, versículo 8. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, e nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo, trabalha, Pai, nos nossos corações, Pai, revela-te a nós, Senhor, para louvor da tua glória, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo ladrão da palavra e que o Senhor possa, Deus, trabalhar nas nossas vidas, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, como eu disse anteriormente para você, para o meu querido irmão, para a minha querida irmã, ele foi lido durante essa semana algumas vezes nessa casa de oração na Igreja de Nova Vida do Catete. Ele foi lido no domingo, foi lido na segunda-feira e tem sido trabalhado no nosso meio. E esse capítulo, que depois você pode ler em casa na totalidade, ele começa de uma maneira muito especial, porque Abraão está conversando diretamente com Deus. Um diálogo ali que acontece entre Criador e criatura. Um diálogo que acontece entre Deus e o homem. Um diálogo que acontece entre o planejador e o executor. Um diálogo que acontece entre Deus, que faz os planos, e nós, os homens, que o executamos amando de Deus. Naquele momento, Deus estava conversando com a sua criatura, com o seu filho naquele lugar, e falando com ele acerca do que ele tinha para fazer com Abraão. Aí Deus começa falando com Abraão algo muito especial. Abraão, não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo. E entenda que naquele momento, naquele diálogo que estava acontecendo, Deus estava se revelando a Abraão. Deus estava colocando em prática ali a revelação de quem ele era para aquele homem. E aquele homem, Abraão, por sua vez, estava com seu coração permeados de dúvida. Por quê? Abraão jamais tinha ouvido falar daquela divindade. Deus estava se apresentando para Abraão na sua intimidade com Abraão, falando para ele: olha, fique calmo, Abraão. Fique tranquilo. Afinal de contas, Abraão passava por um momento de dúvida, porque tudo acerca daquele Deus era novidade para ele. É bem verdade, sim, que você lendo esse livro, você vai ver que Abraão ele já tinha erigido alguns altares para Deus. Sim, é bem verdade que ele já tinha passado por batalhas e que Deus já tinha dado vitória para Abraão nas circunstâncias que ele havia passado. Mas nesse capítulo é a primeira vez que o verbo crer aparece, associando Abraão a Deus. É a primeira vez que acontece de falar que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Das outras vezes, a palavra de Deus nos deixa ali, não de maneira explícita, mas parece que Abraão estava andando com Deus assim, meio que... ele mandou, eu vou por aqui porque ele está falando para eu vou por ali porque, eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho muita opção, eu estou ouvindo uma voz aqui, eu vou seguir essa voz como ele está me falando. E Abraão, ele começa a caminhar, ele começa a ir por terra, ele se envolve em algumas situações, e ele vai andando naquela situação, e vai como se estivesse vivendo, pura e simplesmente seguindo aquela voz. Mas o diálogo de maneira completa, ele acontece nesse momento, e Deus começa a falar para Abraão aquilo que ele ia fazer com relação ao início da caminhada de Abraão. E Abraão, então, ele olha e crê. É o primeiro momento que esse verbo faz a ligação entre Abraão e Deus. É o primeiro momento que parece que eles realmente se conectam com Deus. E, queridos, se nós
podemos trazer isso para as nossas vidas e sermos um pouco sinceros conosco, pode ser que tenha sido ou pode ser que seja, não é muito diferente. Nós cremos em Deus. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Mas de vez em quando a gente olha no horóscopo, está lá escrito assim, ó, hoje o seu dia... Ih, cara. Você lê um pouco, você de vez em quando está vendo lá na internet e está dizendo assim, olha, clique aqui para saber como vai, e você, eu vou dar uma... A bem da verdade, querido, é que nós cremos em Deus. Mas quando a palavra é liberada do altar, que é uma bênção sobre a sua vida, que é algo de sobrenatural, que o leão está rugindo, que algo vai acontecer, que Deus vai fazer, que vai derramar bênçãos sobre as suas vidas, a gente crê duvidando e duvida crendo, porque na nossa totalidade da nossa natureza, a incredulidade, ela divide espaço com a nossa fé. Quando de repente fala, olha, o ano de 2024, a terra vai tremer com o rugido do leão. A igreja crê duvidando, fala, eu já ouvi essa história desde que eu me converti em 2005, não vai ser agora aqui. A incredulidade, queridos, ela de vez em quando, ela entra no mesmo quarto que a fé está hospedada. E aí começa aquela coisa de duvidar crendo e crer duvidando. Quando de repente a palavra de Deus diz que apesar da sua idade você vai saltar muralhas, você tem direito de sonhar, você duvida crendo e você crê duvidando. Mas entenda, queridos, que diferente de Abrão naquela situação, eu disse para você que ele estava recebendo a revelação de Deus. Mas e quanto a nós? Que já temos a revelação da palavra aqui na nossa frente, nós podemos folhear. Entenda que Abrão não tinha esse manual na mão dele. Pelo contrário, ele vinha um dia andando pela rua e algo aconteceu na história dele. Diferente de mim, por exemplo, que duvido de vez em quando daquilo que Deus me promete, eu não sou como Abrão, não, pelo contrário, eu tenho a revelação da palavra aqui. Jesus Cristo já veio à terra, já se fez como homem, já se deu como sacrifício. Eu já tenho a leitura da palavra, eu já tenho historiadores que falam acerca, já tenho estudiosos que estudaram a Bíblia e trouxeram novas revelações. Então por que de vez em quando eu entro no ramo da apostasia? Por que de vez em quando eu não estou falando de você, estou falando de mim. Por que de vez em quando eu entro nesse aspecto e assim como Abrão eu começo a duvidar daquilo que tem como promessa para a minha vida? Entenda que num diálogo aqui que é resumido em alguns parágrafos, Abrão logo creu. Abrão logo olhou e falou, olha, eu estou crendo nisso que Deus está me falando. E nós que folheamos a Bíblia de ponta a ponta, de vez em quando Deus nos recobre de promessa, nós duvidamos. Entenda, amados, a minha alma, que Deus fez uma aliança contigo. Deus se deu em sacrifício por sua causa. Existe algo alicerçado sobre a sua vida que está na rocha, que é Jesus Cristo. Não existe nada que possa abalar isso. Só quem pode abalar isso é você. Porque crer naquilo que Deus falou para você, não sou eu que posso fazer isso. Quando Deus fala que você, por exemplo, vai ter um casamento abençoado, amém, é você que tem que crer. Aleluia. Quando Deus fala que você vai ter a restauração, de repente, de algo que ficou para trás, é você que tem que crer. Entenda, queridos, que crer é uma opção. Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, você se agarra àquilo e segue, ou você deixa aquela palavra passar e segue. Crer, se agarrar naquilo, é uma opção sua. Se eu dissesse para vocês, por exemplo, olha, aqui no segundo andar tem um pacote com
milhões de dólares. O primeiro que chegar lá em cima e pegar, pode levar ele para casa. Você teria que levantar e lá em cima se agarrar com aquele pacote, porque você creu na palavra que eu liberei sobre a sua vida e que eu falei que estava lá em cima. E que era uma mentira, assim como aquelas que nós consultamos no Instagram. Mas quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, a gente não se agarra nela e não vai como se aquilo fosse algo que fosse totalmente palpável nas nossas mãos. Quando Deus fala para você algo, por exemplo, que você é salvo, você há de se agarrar com aquilo. Quando Ele fala que você vai ser abençoado, você tem que se agarrar com aquilo. Se você não crê nessa palavra que existe um Deus no céu que possa mudar a sua história, não tem ninguém que vai crer por você. Não existe quem possa crer no seu lugar que o seu amanhã vai ser melhor do que o hoje. Apenas você pode crer nisso. E eu creio que hoje eu estou diante de algumas pessoas que têm uma aliança firmada com Deus, que entendeu o sacrifício da cruz e por isso está aqui nessa noite, porque afinal de contas, você tinha a opção de estar em casa, mas você não. Você optou por se levantar, de vir até a casa do seu pai, porque você entendeu a aliança que Deus um dia fez contigo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E entenda que no texto que lemos, Abraão, ele creu no Senhor. E isso foi atribuído a ele por justiça. Falou, olha, você creu. E então Deus faz uma promessa para ele, que vai dar aquela terra como herança para ele. E então Abraão, ele faz um questionamento para Deus. Ele fala, Deus, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? E entenda que aqui a palavra de Deus, ela nos dá um ensinamento. Porque nós, que somos humanos, eu posso ouvir um amém por conta disso? Nós precisamos de sinais da parte de Deus. Nós precisamos de sinais da parte de Deus. Mas Deus, Ele não precisa nos dar sinais acerca da fidelidade dEle para conosco. Porque quando Deus libera uma palavra, aquilo já é. Quando Deus diz que vai fazer, Ele já está fazendo. Quando Deus diz que vai ser, aquela coisa já está em vida. Quando Deus libera uma palavra, a coisa já está transcorrendo. Então o sinal que Abraão pede e que Deus libera é um sinal da fidelidade de Deus para com Abraão, por amor àquela vida. Quando você pede um sinal para Deus e Deus libera aquele sinal, é por causa da aliança que Deus fez contigo e porque Deus entende a sua natureza. Não é uma necessidade da parte de Deus. Porque quando Deus fala para você que você vai ser abençoado, na verdade você já é. Porque o amanhã para Ele é como se fosse hoje. Então quando Ele libera a palavra, aquilo já está transcorrendo na sua vida. Quando Deus fala, olha, eu vou te dar a terra, Abraão, aquela terra já foi dada para ele, mas para responder a Abraão, Deus estabelece uma aliança. Aleluia. O que a palavra de Deus está falando para nós é que aquilo que foi prometido na sua vida já está estabelecido. Amém. Aquilo que Deus liberou, aquilo que Deus falou que Ele vai fazer, já está feito. Aí você me pergunta, como assim? Eu não estou entendendo. Vamos supor, por exemplo, que Deus falou assim, olha, você vai ser abençoado. Na verdade, você já é abençoado. Porque Deus já está te vendo lá na frente. E entenda que quando Deus colocou essa palavra, quando Ele colocou algo no seu coração, quando Ele liberou uma palavra, Ele não fez isso para mentir, Ele não fez isso para te testar, Ele não fez isso para te colocar em prática na fé, Ele colocou isso na sua vida para estabelecer uma aliança contigo. Foi Deus que fez essa aliança contigo. E quando Ele faz uma aliança, Ele cumpre. Ele deu uma salva de palmas para esse Deus. Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele cumpre, queridos. O sinal que Ele nos dá não é para provar que Ele é Deus, é para que Ele demonstre para a nossa carnalidade que nós temos, que olha, eu sou Deus e vou alimentar o seu desejo para que você possa entender.
É isso que Deus faz. Se Deus falou, Ele vai cumprir. A aliança que Ele fez, Ele não vai quebrar. Aí o questionamento se inverte. Deus prometeu, Ele vai cumprir. O questionamento é: será que eu vou cumprir a aliança que eu fiz com Deus? Aí o calo aperta. Aí a coisa fica complicada. Porque entenda que Deus fez uma aliança com Abrão. Falou: ó, vamos fazer o seguinte. Para você saber que você vai herdar a terra, faz o seguinte: traz uma novilha, traz uma cabra, traz não sei o que, parará, faz isso assim, corta, pá. Tá bom, mano? Tá bom. Vou fazer isso tudo. Em sinal da nossa aliança. Tá bom. Ele foi lá e fez a aliança com Deus, fez o sacrifício. E aí naquele momento Deus falou: olha, a minha aliança contigo está feita, Abraão. É isso aí, a minha aliança. Toma conta desse sacrifício. Toma conta dessa aliança que nós fizemos. Toma conta disso que nós fizemos. Mas quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus cumpre a aliança que Ele fez conosco. Todavia, existe aquele que não deseja que você cumpra a aliança que você fez com Deus. E aí a palavra de Deus, ela fala para nós aqui no verso de número 11: aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Esses cadáveres eram a simbologia do alicerce da aliança entre Abrão e Deus. Aquilo era a simbologia da aliança. Essas aves de rapina que vieram, elas não vieram apenas para se alimentar, elas vieram para desfazer a aliança que havia sido feita entre o Criador e a criatura. E Abrão, quando olha para aquela situação das aves de rapina querendo acabar com a aliança dele com Deus, Abraão toma uma providência. Ele fala: olha, Deus me deu isso aqui para tomar conta. E isso aqui tem um símbolo da minha aliança com Deus. Então não vão ser essas aves de rapina que estão vindo sei lá da onde, para não sei o que vão acabar com a aliança que eu estabeleci com Deus. Não vai ser esse plano do maligno que veio contra a minha vida que vai acabar com a aliança que eu fiz com Deus. Não será essas aves que estão vindo para devorar a aliança que vão acabar. Então Abraão olha para aquela situação, se levanta de onde ele está e começa a enxotar os planos daqueles que tinham para frustrar a aliança que Abraão tinha feito com Deus. E hoje em dia existe algo que tem sido colocado diante de nós que tem causado uma grande celeuma no nosso meio. Uma grande confusão, porque entenda bem, se Abraão parasse para analisar aquela situação e visse as aves querendo se alimentar, ele naturalmente pensaria: ah, meu Deus do céu, mas essas aves devem estar tão famintas, essas aves devem estar tanto tempo sem se alimentar, que qual é o problema? O que tem de mal dela se alimentar desse pequeno animal que foi aqui estabelecido e que simboliza a aliança? Qual seria o problema desses animais fazerem tal situação? Abraão naquele momento seria colocado em prática numa situação passiva, numa situação de que aceitaria as afrontas que são colocadas na presença dele para tirá-lo da presença de Deus. E querido, vezes após vezes nas nossas vidas atualmente, porque nós que somos o povo de Deus, eu posso ouvir um glória a Deus por conta disso, nós somos conhecidos como pacificadores, sim ou não? Sim. Nós prezamos pela paz, sim ou não? Nós, vezes após vezes, abrimos mão de certas coisas para que a paz continue reinando no nosso meio, amém? Mas querido, quando de repente a afronta chega num nível que ela começa a afrontar a sua aliança com Deus,
Você não deve abandonar a sua postura pacífica, de maneira nenhuma. Mas é necessário que a postura de passividade seja abandonada. E veja bem que existe uma diferença entre dizer pacífico e passivo. Passivo é aquele que de repente olharia para a aliança que foi estabelecida e que era responsabilidade dele e deixaria as aves de rapina deteriorar com a aliança que ele fez com Deus. Porém, Deus deu uma responsabilidade para aquele homem. Olha, você vai zelar pela aliança que nós fizemos. E quando algo se levanta para deteriorar a aliança do homem com Deus, Abraão se levanta e fala, olha, você pode fazer o que você bem entender, mas a aliança que eu tenho com Deus, essa situação não vai fazer com que ela se deteriore. Você pode fazer o que você bem entender, mas entenda bem que a aliança que eu tenho com Deus não vai ser uma ave de rapina que vai vir e vai fazer com que ela venha a se deteriorar. Eu não posso, como servo de Deus vivo, aceitar passivamente que destruam uma aliança feita entre eu e Deus. Você não pode permitir que de repente o ministério que Deus confiou na sua mão, uma ave de rapina venha e roube ele das suas mãos de maneira passiva, sem que você tome uma atitude na presença daquele que está te afrontando. E entenda bem que eu não estou aqui incitando você a ser violento contra ninguém, contra nada. Porém, Abraão as enxotava. Quando Abraão viu aquelas aves de rapina querendo acabar com a aliança dele para com Deus, ele começou a tomar uma postura na presença do Pai para que a aliança dele com Deus fosse preservada. Existem, queridos, coisas que são inerentes, concernentes, referentes ao servo de Deus. A sua casa é sua responsabilidade. O seu filho é sua responsabilidade. O ministério que Deus entregou na sua mão é sua responsabilidade. A vida daquele que você tem ali no seu seio, que você tem um zelo por ele, é sua responsabilidade, querido. E você há de zelar por aquilo. Entenda que passar a chave no portão da sua casa não é um ato, de repente, de você ir contra algo ou ir contra alguém. Você está zelando por aquilo que Deus confiou na sua vida. Zelar pelo seu ministério, zelar por aquilo que Deus te deu, não é você ir contra algo ou alguém, é você ir a favor de Deus, daquilo que Deus confiou na sua mão. De vez em quando você se levantar e expulsar as aves de rapina, falando, olha, show, vambora. Você não está deixando de ser um pacifista. Você está apenas zelando por aquilo que Deus colocou na sua mão. Quando de repente o pecado se levanta querendo te afrontar, falando algumas coisas na sua mente, você se levanta, não, eu sou crente, ó. Show. Você está zelando pela aliança que Deus fez contigo. Você ser uma pessoa que não é passiva e aceita tudo, não faz de você um senhor da guerra. Não faz de você um armamentista. Faz de você uma pessoa que zela pela aliança que você tem com Deus. Amém. Eu não sei quantos aqui nessa noite têm uma aliança feita com esse Deus. Aleluia. Eu não sei quantos aqui tem algo que Deus entregou na sua mão para que você zelasse. Eu não sei quantos aqui tem algo que Deus deu para você, para que você tomasse conta daquilo. Pode ser um ministério, pode ser uma família, pode ser algo aqui atribuído dentro da casa de Deus. Mas foi algo que Deus entregou na sua mão para que você tomasse conta. Não é esse irmãozinho que está do seu lado que vai tomar conta. Deus fez uma aliança contigo. Bata no seu peito e fala assim, ó, Deus fez uma aliança comigo. Eu não sei o que foi que Deus entregou na sua mão para que você tomasse conta e zelasse por isso que Deus colocou na sua mão.
E pode ser que de repente você tenha que se levantar e espantar alguma ave de rapina que tem tentado adentrar na sua seara, que Deus confiou a você. Eu não sei contra que tipo de ave de rapina você vai ter que se levantar e enxotar, queridos. E enxotar não é um ato de falta de amor, como dizem por aí. É um ato de muito amor, porque você vai estar zelando pela sua aliança que foi feita com Deus. Então, quando o pecado começar a se levantar, enxote do seu pensamento. Quando uma ave vier voando e tentar se apossar daquilo que Deus confiou a você, enxote da sua vida, porque você tem esse direito e essa autoridade no nome de Jesus Cristo. Eu não sei se você tem algo que Deus confiou para você tomar conta na sua vida. Eu não sei se existe um ministério que Deus entregou na sua mão para que você tomasse conta. Mas eu queria orar com você e junto com você para que Deus te fortalecesse, para que você possa zelar por isso que Deus colocou na sua mão, para que você pudesse zelar e tomar conta. Então eu queria te convidar, você que reconhece que existe algo na sua vida que você tem que zelar, a se colocar de pé. Você que tem na sua mente que sim, existe algo que Deus confiou na minha vida e que eu tenho visto que aves de rapina têm se levantado para tentar roubar a minha aliança com Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque nem sempre é fácil espantar as aves de rapina que se levantam contra as nossas vidas. Existem situações, inclusive, que nós nos colocamos, que nos colocou como escravos do pecado, que nós, como servos de Cristo, não temos mais espaço para fazer, e que é necessário que nós levantemos, consertemos aquilo que há de ser consertado, para que Deus possa estabelecer a aliança dele conosco. Existe uma ave de rapina que anseia de ser expulsa da sua vida. Então vamos orar para que Deus te fortaleça, para que você possa expulsar essas aves do seu caminho e ter a sua aliança estabelecida com Deus. Pai querido, Deus amado, eis aqui a tua igreja, Senhor, eis aqui, Pai, aqueles que estão diante de ti, Pai, porque Deus Todo-Poderoso, o Senhor confiou algo nas mãos deles para que eles tomassem conta, Pai. Deus querido, Pai amado, unge a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai, para que eles possam cumprir com o teu chamado, cumprir com o teu ID, fazer a tua vontade, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem planos, Pai, o Senhor tem algo reservado para essas vidas, Pai. O Senhor fez uma aliança, Pai, com cada vida que está aqui estabelecida, Pai. O Senhor derramou da tua palavra, Senhor. O Senhor liberou algo dos céus sobre essas vidas, Pai. E nós queremos te pedir, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa manter essa aliança viva e estabelecida no coração do meu irmão, Pai, para que ele possa zelar por essa situação que o Senhor colocou na mão dele, Pai, para que ele possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, espantar a ave, Pai, que tem, Senhor, teimado, Senhor, em voar na aliança que foi feita, Pai, tentando roubar o sacrifício, tentando roubar aquilo que foi colocado. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, fortalece meu irmão, fortalece a minha irmã, Pai. Faz, Senhor, com que ele tenha, Senhor, lábios para falar não daquilo que tem sido colocado diante dele, Pai, como uma ave de rapina que tenta roubar a santidade dele, Pai. Faz, Senhor, com que em nome de Jesus, Pai, ele possa, Senhor, com os seus movimentos de braço, espantar aquela ave que vem voado, Pai, tentando roubar, Senhor, o sacrifício que foi feito e consagrado a Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque Deus, o Senhor tem, Pai, um chamado para cada um aqui, Pai. O Senhor tem, Senhor, um ministério na vida de cada um aqui, Pai, que o Senhor confiou a cada um de nós, Pai, que nós devemos tomar conta, Pai. Então, Deus Todo-Poderoso, coloca da Tua destra fiel sobre a vida de cada um de nós, Pai, para que nós venhamos a ter consciência dos Teus planos para as nossas vidas, Pai, que nós venhamos a ter consciência, Pai, que nós não estamos entregues aos acasos, Pai, que nós não estamos entregues, Senhor, ao bel sabor da vida aí, Senhor, que nos leva para um lado e para o outro, Pai. Deus querido, Pai amado, nós estamos guardados por aquele que vive, que reina, que é poderoso, que fez uma aliança conosco, que entregou algo nas nossas mãos, Pai, para que nós tomássemos conta, Senhor Deus Todo-Poderoso, e nós estamos diante de Ti, meu Pai.
trazendo, Senhor, um voto diante de Ti, Pai, que nós vamos tomar conta, assim, daquilo que o Senhor colocou diante de nós, Pai, que nós vamos tomar conta da aliança, nós vamos tomar conta do Teu Espírito Santo, vamos tomar conta da Tua promessa, vamos tomar conta, Senhor, do ministério, vamos tomar conta, Senhor, daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então, Pai, querido Deus amado, nós queremos Te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fortaleça as nossas vidas, fortaleça as nossas mentes, fortaleça os nossos corpos, fortaleça a nossa saúde, para que nós possamos, Pai, ter ânimo, Pai, discernimento, sabedoria, de fazer o que for necessário para manter de pé a aliança que o Senhor fez conosco, Pai, na cruz do Calvário, se entregando em sacrifício para cada um de nós, Senhor, e que nós possamos manter, Senhor, de pé a aliança que o Senhor fez, Pai, mediante as promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Revela-te a nós através de oração, Pai, revela-te a nós, Senhor, através da Tua palavra, revela-te a nós, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai. E Deus querido, Pai amado, faz a Tua aliança para as nossas vidas, Pai. Senhor, nos faz zelar por aquilo que o Senhor entregou a nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E Deus querido, Pai amado, guarda-nos debaixo da Tua segurança, debaixo da Tua misericórdia, Senhor, debaixo da Tua unção e do Teu poder, Pai. Agora, Deus, que nós estaremos retornando para os nossos lares, Pai, que nós possamos zelar pelos nossos lares, pela nossa residência, pela nossa família, Pai, que nós possamos cobrir aquele lugar com oração, cobrir aquele lugar, Pai, o Senhor, com a nossa voz que é abençoadora, Pai, porque a nossa casa é lugar de paz, é lugar de amor, é lugar de bênção. Nós, Senhor, profetizamos que lá é lugar de paz, lugar de morada do Teu Espírito Santo, Deus, que nós possamos, Pai, retornar para casa, ser, Senhor, levado por Ti em segurança, Pai. Nos despede debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, debaixo da unção do Teu Espírito. Nos livra de todo o mal, Senhor, de todo, Senhor, anseio do inimigo, do nosso adversário, Pai, e que nós possamos chegar em casa com segurança para louvor da Tua glória, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga: dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus.